Esta linda garota chamada Ana tinha 16 anos de idade e era uma prisioneira. Este homem bonito e barbudo era um chefe de guarda prisional, Jean. Ana não saiba quantas vezes ela foi convidada para o escritório de Jean. Ela saiba o que aconteceria a seguir, a prisão feminina caótica e suja. Frequentemente havia transações voluntárias, como esta. Vamos começar do início da história. Por ter matado com a faca, Ana estava presa por mais de 3 anos. Este dia era o dia em que ela seria transferida para a nova prisão, com escolta policial. Ana foi ao balcão da recepção na nova prisão, para realizar o procedimento de transferência de prisão. Por causa de suas brigas e perturbações, ela era conhecida como uma garota teimosa no sistema de justiça local. Então, era normal ela mudar de prisão. Ana estava extremamente familiarizada com o processo. Então tomou a iniciativa de tirar suas roupas. Quando ela estava prestes a tirar a calcinha, a pessoa atrás dela a parou. Essa pessoa disse que nesta prisão, as prisioneiras não precisavam ser examinadas com corpos nus. Com a liderança da polícia, Ana foi enviada para uma nova prisão. Estas 3 mulheres eram suas companheiras de cela, mesmo que parecessem um pouco inacessíveis. Na verdade, eram pessoas calorosas. Quanto à chegada de Ana, todos a acolheram. Isso deixou Ana um pouco surpresa, porque com base na experiência anterior, indo para a nova prisão, mais ou menos as pessoas velhas intimidariam as pessoas novas. Mas as prisioneiras caíram sociáveis uns com os outros. Com a ajuda de companheiras de prisão, Ana e elas foram designadas para trabalhar na cozinha. No momento, elas estavam discutindo a próxima competição de desfile de moda na prisão. As prisioneiras usariam roupas lindas para andar na passarela. Todos os anos a prisão realizava um espetáculo. Naquela ocasião, o ministro da Justiça e o chefe de guarda prisional também viriam ver. Se elas tivessem bom desempenho, a sentença poderia ser reduzida. Muito rapidamente, o dia do espetáculo chegou. Ana escolheu um vestido longo branco que ela não gostou. Depois que suas companheiras insistiram, Ana foi empurrada para a passarela. Quando a música tocou, Ana com uma expressão despreocupada caminhando na passarela. Em seu coração, ela realmente não se importava com esse desempenho. Ela casualmente passou para terminar. O que a surpreendeu foi que sua atitude diferente chamou a atenção de muitas pessoas, incluindo o chefe de guarda prisional. Até deixou outras prisioneiras com ciúmes. Uma prisioneira foi provocá-la, quando Ana andou na passarela como uma garota obscena, tentando seduzir outros. Ana era tão recalcitrante, não ignorou essas palavras. Os dois brigaram um com o outro. Como resultado, a prisioneira parecia nobre que zombou de Ana. Foi empurrada para o chão e socada repetidamente por Ana. Lutar na prisão teve um grande impacto. Então Ana foi chamada para falar com o chefe de guarda prisional, Jean. Para isso, Ana já estava mentalmente preparada. Além disso, ela também estava muito confiante sobre sua aparência. Depois de garantir a Jean que a mesma situação nunca mais aconteceria, ela sugeriu que ficasse mais tempo na prisão. Ana era francesa, porque o caso dela estava prestes a ir para o julgamento final, e a pessoa que ela matou era britânica. Então Ana acabaria em julgamento na Inglaterra. Depois iria para a França para executar a sentença. Ela tinha medo de que após o fim do julgamento, seria transferida para outra prisão. Ana estava muito satisfeita com a prisão atual. Ela não queria se mudar para outra prisão. Jean disse que onde a sentença de Ana seria executada, não caberia a ele decidir, mas veria como o juiz britânico julgaria, e como o departamento judicial francês estaria organizado. Para Ana, que estava na prisão por mais de 3 anos, ela já conhecia as regras internas da prisão. Para as palavras burocráticas de Jean, ela não desmascarou de imediato. Na véspera do julgamento final, Ana foi trazida para a Inglaterra. Esta era uma prisão na Inglaterra. No dia seguinte aconteceria o julgamento final. Por recomendação da advogada de defesa, Ana escolheu deliberadamente uma roupa de aparência muito séria. Esperançosamente, isso poderia dar ao juiz uma boa impressão. Mas no dia seguinte, a advogada apenas olhou para ela e culpou Ana por se vestir muito sexy. Ela tirou o lenço para Ana. Embora ela tivesse se preparado com antecedência, era condenada a 12 anos de prisão. Deixou Ana muito chateada. À noite, enquanto estava na prisão, Ana escreveu uma carta para Jean, confessando seus sentimentos a ele e sua saudade, na esperança de que ela pudesse retornar à antiga prisão para cumprir sua pena. Depois de receber a carta, Jean ficou muito animado. Ele começou a trabalhar nisso no dia seguinte. Muito rápido, Ana voltou para a prisão francesa para cumprir sua pena. Jean também organizou trabalho de escritório para Ana. Um dia, Jean veio ao escritório.
aproveitando a oportunidade para ensinar Ana a usar o computador. Ele se apoiou no ombro de Ana. Sua mão também estava na mão de Ana. Ele queria experimentar a reação de Ana. Para isso, Ana não recusou. Mostrou apenas um rubor instintivo. À noite, Ana deitou no chão da cela sozinha. Ela estava pensando no que fazer. Ana sabia que esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Na biblioteca da prisão, Ana estava aprendendo conhecimentos relacionados ao trabalho de escritório. Em frente a ela estava a prisioneira que brigou com ela. No momento, Jean chegou. Ana conheceu as intenções dele. Ela disse para ele esperar um pouco. Ela não estava pronta ainda. Jean fechou os olhos, sentindo que estava sendo provocado. Isso foi diferente do que ele pensava. Ele devia abrir a porta da prisão diretamente, depois ir na frente de Ana, concordando a outra parte ou não. Ele queria o corpo de Ana, e ela só pôde aceitá-lo. Depois disso, ele só podia abanar o rabo para parecer lamentável como um pug. Claro que este era apenas o sonho dele. Jean era casado, tinha mulher e tinha uma filha. Fazer isso só afetaria sua vida e trabalho. Mas ele sonhou com Ana por tantas noites. Sonhando com ele fazendo amor com Ana. No final, ele foi procurar Ana, dizendo que ela estava prestes a ser transferida para uma nova prisão. Esta prisão não era adequada para ela. Finalmente, Ana iria para a famosa prisão local do inferno. Ana ficou muito surpresa, como se ela não acreditasse que ele seria tão cruel. A empurraria para o abismo. Esposa de Jean era professora de arte. A prisão estava prestes a realizar uma exposição de arte. Naquele dia, sua esposa veio ensinar as prisioneiras sobre o conhecimento da pintura. Ela precisou de um modelo. Ana olhou para Jean nas costas. Então levantou a mão e disse que queria ser essa modelo nua, na frente de Jean e dos outros. Ana tirou a roupa, sentado em frente a Jean nua. Jean estava olhando para Ana. Esta cena foi vista recentemente por sua esposa. À noite, Ana deitou na cama, tomou uma decisão. No dia seguinte, ela estava cortando o cabelo na barbearia. Jean rudemente disse a Ana para se levantar. Ele levou Ana para o escritório. Então cortou o cabelo dela. Ambos sabiam o que aconteceria. Então, naturalmente, tudo aconteceu. Jean conseguiu o que queria. Ana também parecia ter uma mente aberta. Não poderia ser evitada de qualquer maneira. Então deixou isso acontecer. Na verdade, no coração de Ana, ela às vezes se perguntou se tinha simpatia pela outra parte ou não. Esta era uma lógica estranha como a síndrome de Estocolmo. Prisioneiras após serem severamente maltratadas. Se o carcereiro as tratasse um pouco bem, mesmo que desse um pouco de água, ou dissesse uma frase de consolo, fazendo palpitar o coração do outro, até ter carinho. Claro, Ana tinha apenas 16 anos. Ela não sabia que isso era síndrome de Estocolmo. Ela só soube que depois de fazer sexo com Jean, o pensamento dela mudou. Ela sentiu falta da bondade de Jean. Também esperava que ele viesse visitá-la. Desde a degustação da fruta doce, Jean continuou indefinidamente. Sempre que teve tempo livre, veio encontrar Ana, quando os dois estavam juntas. O que mais fizeram foi fazer amor. Desta vez, depois de fazer isso, Jean queria manter a bela imagem de Ana. Ele pegou seu telefone para ela tirar fotos. Ana também pegou o telefone que ela havia escondido, dizendo que, se Jean sentisse falta dela mais tarde, ele poderia ligar para ela a qualquer hora. Percebendo a diferença de Ana, que era apenas uma transação, mas Ana exigiu mais. Jean imediatamente disse que ele tinha mulher e filho. Então vestiu o casaco e queria ir embora. Ana deu um tapa em Jean. Não tinha o amor de Jean. Isso fez Ana se sentir insegura. À noite, Jean estava dormindo em casa com sua esposa. O telefone vibrou e tocou. Ao atendê-lo para ver, Ana enviou uma mensagem para ele. Dentro estava uma selfie sexy de Ana. Por várias semanas consecutivas, Jean não visitou Ana. Ana ligou freneticamente para o telefone da outra parte, mas ninguém atendeu o telefone. Ela com raiva jogou o telefone no chão. Então com raiva voltou para a cela. Ana desabou no chão, puxando freneticamente os cabelos, e despejando os comprimidos para dormir do frasco. Ela chorou enquanto engolia comprimidos para dormir. Jean finalmente veio visitá-la, quando Ana foi salva. Quando ela abriu os olhos, ela viu Jean na sua frente. Ela abraçou Jean com força. Seu coração se acalmou novamente. Mas no dia seguinte, quando Jean veio visitar Ana, foi parado pela polícia de plantão do lado de fora. A razão foi porque esta foi a ordem do ministro da Justiça. Jean foi para o Departamento de Justiça. O ministro da Justiça disse a ele, porque uma prisioneira o acusou de abusar de sua posição, para manter um relacionamento impróprio com Ana por muito tempo. A acusadora era a prisioneira que zombou de Ana no início. Portanto, o Ministério da Justiça decidiu. Este momento, ele foi proibido de entrar em contato com Ana. Jean respondeu que não existia tal coisa. Então com raiva bateu a porta e saiu.
Por fim, a história de Jean sendo vago com a prisioneira chegou aos ouvidos de sua esposa. Sua esposa lembrou que, quando ensinou presidiários a pintar na biblioteca da prisão, o olhar que Jean deu a Ana poderia provar que Jean estava tendo um caso. Finalmente, incapaz de superar isso, sua esposa pediu o divórcio. Depois de se divorciar de sua esposa, Jean parecia ter se deixado levar. Para agradar a Ana, ele até escalou a prisão em frente, usando um isqueiro na mão para acender um fio. Fogos de artifício foram disparados no ar e explodiram. Esta cena não era nada bonita, mas Ana viu e também ficou muito feliz. Então Jean tirou vantagem de sua posição, pensou de todas as maneiras, e usou todas as suas conexões para reduzir a sentença de prisão de Ana. Mesmo usando seu relacionamento, ele levou Ana a sair frequentemente, imersando em seu próprio mundo. No outro dia, Jean levou Ana saindo fora. Eles procuraram um hotel de luxo para alugar um quarto. Depois de fazerem amor, eles lembraram que ainda era de manhã cedo, então vestiram suas roupas. Ana lamentou para Jean, a vida na prisão era muito difícil. Ela não queria mais estar lá. Ela queria que Jean pensasse em uma maneira de tirá-la. Jean prometeu pensar em uma maneira para resolver o sofrimento do amor mútuo. A qualquer momento podia entrar em contato com o outro. Jean até comprou para Ana um cartão de telefone sem nome. Por coincidência, nessa época, a mãe de Ana também trouxe uma boa notícia. Na verdade, aquele inglês não foi esfaqueado até a morte por Ana. O corpo dessa pessoa já tinha um problema. Ana esfaqueou aquela pessoa, então fez com que a velha doença voltasse, então ele morreu. Isso foi considerado que matar alguém acidentalmente. A mãe apelou e foi apoiada por Jean. O julgamento foi conduzido rapidamente, porque quando Ana esfaqueou, ela ainda era menor, e cumpriu pena de prisão por um tempo. Então o tribunal ordenou que Ana cumprisse mais 6 meses de prisão. Assim como Jean estava imaginando a libertação de Ana da prisão, eles poderiam finalmente ficar juntos. Sua história foi revelada que manteve um relacionamento impróprio com uma prisioneira por muito tempo, até se aproveitou de sua posição para ajudar Ana a sair da prisão. O Ministério da Justiça finalmente decidiu demitir a posição de chefe de guarda prisional dele. Jean ia se defender, mas o Ministério da Justiça tirou a filmagem dele comprando o cartão telefônico de Ana. Ele sabia que as coisas não podiam mais ser salvas. Depois de 6 meses, Ana saiu da prisão. Jean dirigiu para buscá-la, mas Ana não parecia conhecê-lo. Não importava como Jean o chamasse, ela o ignorava. Finalmente, Ana caminhou em direção a um jovem. Essa pessoa era o ex-namorado dela. Quando sair, Ana disse suas últimas palavras para Jean. Tudo era apenas uma transação. A história termina aqui.